Rapaziada, João Felipe aqui, seu médico, biomédico e atleta, e ontem teve competição, então vou gravar o vídeo hoje aqui como prometido sobre o que acontece com o corpo nessa última semana de preparação do fisiculturista, onde ele passa por um processo de desidratação. João, para desidratar eu preciso beber mais água ou menos água? Essa água vai atrapalhar a desidratação? Eu uso mais algumas coisas, alguma substância para ajudar a desidratar, chá, diurético, alguma coisa nesse sentido? Como os hormônios funcionam nessa fase, né? Vai prejudicar o rim? Não vai prejudicar o rim? Perguntas como essas e outras vão ser esclarecidas hoje aqui. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá certo? Ajuda muito a gente aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e compartilha, que a gente vem trazendo todo domingo agora às 8 horas para vocês, né? Já comemorando aí acho que uns 3 meses de canal, já com um feedback bastante legal. Inclusive ontem na competição, o pessoal que acompanha, deixo já meu muito obrigado para quem foi lá, né, prestigiar, me dar um abraço, né, enfim, compartilhar histórias, gostei muito, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Fisiologia, o que acontece no corpo na semana do fisiculturista. Eu vou tentar dividir algumas coisas para ficar didático, mas entenda que muitos desses processos acontecem no mesmo tempo, tá? Simultaneamente dentro do corpo. Os processos metabólicos de queima, de ganho, eles vão acontecendo sempre, não para um e começa outro. O físico, todo o metabolismo, eles são ponderações, ou mais catabólico ou mais anabólico, mas os efeitos das cascatas, elas continuam acontecendo, tá certo? Então vamos lá. O que é que acontece? Primeiro, vocês têm que entender que existem duas fases de preparação de um atleta de fisiculturismo. A fase de ganho chamada bulking, né? Ou off-season, que é quando os atletas estão voltados mais para ganho de peso, melhora de massa muscular, avaliar tudo que aconteceu na temporada passada e ver onde precisa botar musculatura, os objetivos do peso novo, se a categoria dele tem peso, se não, se ele vai se manter nessa categoria, e bolar a estratégia que vai durar aí pelo menos uns 6 meses, tá certo? E os outros 5 a 4 meses, né? Tem gente que se prepara em 3, depende do metabolismo, vai ser de preparação secando, que é o cutting, né? Ou o pré-contest. Contest em inglês de campeonato, né? Contestação, contestamento. Então a gente vai vir ali durante vários meses devagarzinho, tirando calorias, aumentando o cardio, mudando o tipo de treino para ficar mais desgastante caloricamente, e vamos chegar nessa semana final, que o ideal é que você já esteja ali num período competitivo com pelo menos entre 5 a 7% de gordura, tá? Abaixo disso já é lucro. Eu subi com uns 4,5% ou menos, costumo subir com isso aí. Os grandes atletas também, entre 4% e 5%. Vamos lá. Aí chegou já nessa fase onde você veio reduzindo a comida, né? Reduzindo a caloria, aumentando os gastos do cardio, né? Cardio aí a gente faz escada, esteira inclinada, bike. Começa a subir água e sódio. Quando subir uns 70 ml por quilo, quando a gente sobe para esse valor, ele acaba, como é que se diz, desidratando. Porque uma série de hormônios reguladores de água, eles respondem para que você jogue mais água fora do que o que está entrando, porque o corpo pensa, poxa, ele vai me matar com tanta água. E o que é que acontece? A água sobe, o vaso aumenta. Nós temos uma hidratação maior das veias do componente cardíaco, e você, pela lei de Frankenstein, que é quando você amplia e bate mais forte, vai liberar mais peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo que vai melhorar a excreção de água nos rins, tá? Vai aumentar. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, aumentar o fluxo de água faz com que você iniba um hormônio chamado ADH, um hormônio produzido na neurohipófise, né? Que esse hormônio ADH é antidiurético, hormônio antidiurético, ADH sigla em inglês, e ele vai estar bastante aumentado. Então, só que repare bem, a resposta metabólica era sempre um pouco mais de longo prazo. Então, você vai beber água, vai estimular esses hormônios, tá? E aí, com o tempo, quando for chegando perto da competição, essa água você vai abaixar, você vai chegar a fazer 8 litros num dia, 9 litros no outro, 10 litros no
outro, dependendo do peso do atleta. E aí você vai fazer isso por alguns dias. Quando você começar a baixar, o corpo ainda não vai ter tempo de sinalizar, ou não deveria dar tempo de sinalizar se for feito certinho, que está reduzindo a água. Ele continua botando mais água fora e você vem bebendo cada vez menos. Mas ele não reconheceu ainda que você está bebendo menos. Então você vai desidratando, tá certo? Porque você cada vez mais vai botando água para fora do que o que você consome. Ele só vai perceber isso depois do campeonato, que é onde vem a fase de rebote, que não vamos falar hoje. Podemos falar na semana que vem, já deixa aí seu comentário, tá certo? Paralelo a isso, o que é que acontece? Paralelo a isso, a gente vem um aumento de sódio na semana que antecede a semana da desidratação e sobe um pouco mais de água do que você vinha bebendo para hiperestimular a bomba de sódio e potássio. Alguns atletas não fazem isso, mas podem estar fazendo para poder hiperestimular, ou seja, a bomba de sódio e potássio está trabalhando num patamar normal. Quando você sobe água e sódio, você não começa a desidratar ainda tão bruscamente e você vai deixar ela trabalhando no nível mais alto. Para quê? Porque na outra semana, na semana que antecede o campeonato, a água vai fazer aquelas coisas que eu falei, vai subir e depois vai descer, ou bruscamente ou mais devagar, para o corpo botar mais água fora. Paralelo a isso, sódio segura a água. Então a gente sobe, hiperestimula e corta para níveis baixíssimos de sódio, chegando gente até a zerar sódio, mas que não é aconselhável zerar muito tempo de sódio, porque um outro hormônio chamado aldosterona, que é percebido nas células justaglomerulares, que fica lá no rim, ele vai fazer o quê? Ele vai perceber isso e vai liberar aldosterona, que é um hormônio que vai segurar esse sódio. Então, se você corta totalmente o sódio antes, você vai ter uma retenção e dificuldade de tirar, porque ele vai subir. E é esse mecanismo que vai acontecer no rebote, mas acontecendo depois do campeonato, você vai ter o tempo de se estabilizar. Acontecendo antes, você cortando o sódio muito cedo, pode dar ruim, e é onde você entra com muitos pontos, porque se você não consegue tirar essa água toda, você fica, mesmo você estando com percentual baixo, pode ficar com aspecto flat, um aspecto liso, um aspecto que você não está tão definido quanto seu percentual de gordura deveria mostrar. Bom, isso é uma coisa. Então, antes da segunda semana, sobe água. Na semana do campeonato, sobe mais água ainda e há um drop. O sódio sobe antes e depois vem também seguindo o drop para poder sair água. Tá certo. E o que é que acontece com os carboidratos? Bom, você sabe que carboidratos formam glicogênio, glicogênio forma água. O carboidrato dá pico de insulina. Insulina é o hormônio que responde ao açúcar, ou seja, açúcar, porque eu falo não é açúcar simples, é açúcar qualquer fonte de carboidratos, da batata doce, do arroz, né? De tudo que você come de carbo. Vai subir um pouco de insulina, ela vai reter sódio também, é um outro hormônio que retém sódio. Então você precisa fazer esse controle. Bom, e qual seria a forma mais efetiva de tirar a água e depois encher o físico? Você, nessa fase em que você vai subir água, subir sódio, você começa a baixar os carboidratos e estimular esse estoque de glicogênio a esvaziar, ou seja, vai treinar mais forte, mais longo, né, um treinamento mais longo, para você vir depletando, é a fase de depletação muscular, para você conseguir tirar o máximo de água. Então você tira tudo que retém água e depois você abaixa essa hidratação para que não haja um acúmulo, mas vai sobrar ainda um pouquinho de água. Você vai estar com um visual bem flat. Flat é amassado, ou seja, aquele físico que você contrai, mas a condição não vem. E o que é que você vai fazer nos últimos dias ou durante essa semana? Você, à medida que for já baixando a água e ainda não voltando com sódio, você vai colocar os carboidratos para subir. E aí a estratégia de cada um de começar com carbo simples e carbo complexos, ou só carbo complexo e deixar os carbos simples para depois, isso vai muito da sensibilidade do coach e a sensibilidade metabólica do atleta. Às vezes você começar muito forte, você pode perder o ponto e não dá tempo de recuperar. Ou se você começar com carb up, que é essa fase de carboidrato aumentando, ela muito fraquinha, pode não dar tempo de encher. Então é uma ciência que nem sempre é exata e precisa muito do feeling do profissional para não estragar nada do atleta, tá certo? Sim, e o carboidrato, quando ele entra já e você já está com pouca água, só aquela fina camada de água no subcutâneo, mas precisa encher o músculo para a musculatura grudar e mostrar que você está definido. Então você come os carboidratos vai puxar esse restante da água do subcutâneo e encher o músculo. Quando ele enche o músculo você vai ficar maior e com aspecto de estar mais seco, porque ele vai puxar o resto de água que está ali embaixo da pele, vai
entrar com essa água para formar o glicogênio e vai aumentar o músculo. E uma coisa que tá assim, ó, é pele, água, não tem mais camada de gordura mais próxima e o músculo, só que ele tá aqui sem estar cheio. Aí você puxa a água que tá nesse meio aqui, certo? Ela vai encher o músculo e vai grudar e se mostrar na pele. Esse é o efeito de aspecto empedrado que você tem no fisiculturismo, tá certo? E aí depois, todos esses hormônios, quando você reidratar e voltar, você vai perder esse aspecto, porque o corpo agora vai precisar entrar em equilíbrio. É basicamente isso que acontece. Então, resumindo para vocês que não conhecem, o processo do fisiculturismo de chegar no final disso aí é subir água, subir sódio, baixar água, baixar sódio, baixar carboidrato, entrar carboidrato e no final voltar com sal ou comida com mais sal depois que já fez esse processo de encher, para dar o aspecto de mais dry ainda, aquele aspecto de pedra em cima do pau, que esse pico é dado em poucas horas. Então você tem que acertar essa questão do sal na hora de entrar no dia do campeonato, para não puxar, não deixar o físico ou muito embaçado ou muito pequeno, porque o sal também vai voltar a estimular a diurese e você não vai conseguir manter esse volume, tá certo? Em relação o que acontece na questão da saúde, tá certo? Alguns atletas podem nesse processo utilizar de algumas substâncias diuréticas, seja naturais, né, ou seja medicamentosas, mas tem que tomar muito cuidado sempre com acompanhamento médico para fazer esses pequenos ajustes de finalização. Às vezes a água não consegue tirar toda, você já está cheio, já encheu, mas ainda tem uma fina camada de água, porque esse processo nem sempre é exato. Você usa um pouco de algum diurético para poder estar tirando esse excesso. Só que, entenda, o diurético, quando não natural, ele não tem um controle fisiológico de água. Então ele vai continuar tirando água e ele vai começar a puxar água do músculo. E se ele puxar água do músculo, o atleta sobe pequeno e sobe com um aspecto de embaçado. Então muito cuidado, porque muito diurético no sentido de tirar água, ele vai não só tirar aquele restinho de água que você quer do músculo, da pele, mas vai começar a drenar músculo e pode fazer o que for e vai continuar drenando e você vai perder aquele campeonato, pelo menos da sua melhor forma que poderia chegar, tá certo? Em relação à parte de saúde dos rins, isso pode até mexer um pouco, mas assim, como é uma coisa muito pontual, não tem efeito a longo prazo. É igual o maratonista, quando ele corre durante longos quilômetros, ele vai quebrar muita massa muscular, pode fazer um pouco de rabdomiólise, pode fazer com que algumas escórias renais elas subam, mas como é uma coisa pontual, ele não corre uma maratona todos os dias, isso não chega a lesar o rim a longo prazo, tá certo? Ou pelo menos não temos estudos que mostrem que isso acontece. Nós vemos aí atletas chegando ali aos 70, 80 anos e que não tem esse problema, certo? Bom, fico por aqui. Se você gostou desse tipo de assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, não esquece de me seguir nas redes sociais, tá certo? E até o próximo domingo, onde trarei ou mais informações sobre essa questão do bodybuilding, a fase pós, ou a fase de dieta de ganho. Poxa, eu venho agora secando e vou voltar para a fase de ganho. Qual é a melhor forma de fazer isso? É comer tudo de vez? Ou é ir acrescentando aos poucos? Qual a ciência por trás disso? Vamos ver isso aí na próxima semana, tá certo? Um grande abraço, valeu e fui!